Boa tarde. Nós vamos começar mais um programa Democracia em Rede, um programa que é realizado pela Casa da Democracia, essa casa que conta com a contribuição de vários coletivos de comunicação e mídias independentes, fazendo a cobertura diária do acampamento Marisa Letícia e a vigília Lula Livre. Hoje o nosso tema, que nós vamos conversar aqui, é fake news, pós-verdade e a construção da informação. E hoje nós temos, além dos nossos debatedores, convidados especiais, que são os estudantes de primeiro ano da comunicação, de jornalismo, da Universidade Federal do Paraná. Então, além do programa, hoje também nós vamos fazer um exercício aqui com eles de coletiva de imprensa. E agora, então, eu vou apresentar os nossos debatedores. Nós contamos com a presença do professor Mário Message, que é jornalista e professor de comunicação da Universidade Federal do Paraná, mestre em letras pela UFPR e doutor em ciências da comunicação pela Unicinos. Pesquisa os impactos na democracia trazidos pela transformação da internet. E também o professor Ari Azevedo, que é coordenador do curso de publicidade da Universidade Federal do Paraná, pós-doutor em ciências da comunicação pela USP, doutor em multimeios pela Unicamp e mestre em comunicação pela USP. Pesquisa comunicação e política e integra o grupo de comunicação eleitoral. Então, nós contamos também com a presença de jornalistas que fazem aqui, que participam do programa Democracia em Rede. Contamos com a presença da Paula, do Terra Sem Males, Eduardo, da agência PT, e também contamos com a participação da Juventude do PT e outras transmissões cruzadas de vários sites que fazem a cobertura aqui da Vigília Lula Livre. Então, eu vou começar com uma primeira pergunta, aproveitar a presença dos alunos aqui e pedir que os professores, os nossos debatedores, respondam o que é fake news, né? Que já esse nome é bastante contraditório, tomando o pressuposto de que notícia deve ser verdadeira, né? Então, eu vou passar aqui primeiro a palavra para o Mário, para ele nos explicar da onde vem esse nome fake news, se é de agora, vem antes. Vai lá, Mário. Olá, boa tarde a todos e todas. Muito bom estar aqui debatendo as fake news, até pelo impacto que isso tem na nossa democracia, o impacto que isso tem nos processos eleitorais no mundo todo, né? Notícias falsas que circulam pelos meios de comunicação existem muito antes, inclusive, do advento dos meios, das tecnologias de comunicação. Mas as fake news, como elas viraram um tema relevante para a sociedade, elas são mais recentes, né? Elas passaram a ser identificadas, elas emergem como um problema social, acho que de maneira muito mais clara em 2016, quando o dicionário de Oxford torna a palavra, ainda não como fake news, né, torna a palavra pós-verdade a palavra do ano, pós-verdade como a informação que não sendo procedente, consegue mais circulação, mais adesão do que a informação que é da informação verdadeira. E depois este termo vai acabar sendo substituído, né, no meio jornalístico, na sociedade, pela expressão fake news. A rigor, a definição de fake news seria uma informação deliberadamente falsa, para a gente marcar a distinção, por exemplo, em relação a erros de informação, que podem acontecer. Um meio de comunicação errar na hora de dar uma informação, isso não caracteriza uma fake news, né? A gente tem que separar fake news também, por exemplo, da sátira, separar fake news mesmo das notícias que são construídas com base em algumas poucas verdades, né, mas que são, no geral, falsas, que é basicamente o que faz boa parte da nossa grande imprensa, não? Fake news é uma notícia deliberadamente falsa, né, normalmente produzido com uma finalidade política, que teve um uso muito intenso, com impactos muito claros na eleição norte-americana, que levou Trump à presidência da República, na votação do Brexit na Inglaterra, que acabou tirando a Inglaterra da comunidade econômica europeia. Então, nesses episódios políticos é que as fake news se mostram como um instrumento político poderoso, né, de convencimento da opinião pública. Oi, boa tarde, gente. Pegando assim muito dos ganchos que o Mário acabou de colocar aqui, até assim baseando um pouco de algumas leituras que a gente faz na academia,
A simplificação que eu faço de fake news, grosso modo, tem origem na fofoca. Fofoca sempre foi um mecanismo na disputa pelo poder, na busca de algum tipo de projeção, normalmente pelo fato de você conseguir atacar um adversário teu através de algum boato, e esse boato ele é plantado e ele vai sendo difundido. A diferença é que, atualmente, esses boatos eles reverberam pela mídia, principalmente pela mídia digital, e como você tem agora uma pulverização dos produtores de conteúdo, isso ganhou uma visibilidade gigantesca. Quando a gente tem a história do Trump, por exemplo, é muito curioso porque tem algumas situações do Trump, alguns escândalos sexuais, que não eram fake news, eram verdadeiras, as acusações e etc. Só que não pegaram, não colaram nele, acabou não gerando nenhum descrédito. Em compensação, quando ele coloca a questão do Obama ter sido patrocinador do Estado Islâmico junto com a Hillary Clinton, isso teve uma aderência significativa. Muito porque as pessoas também elas acreditam naquilo que elas querem. Elas não estão mais interessadas em discernir o que é verdadeiro, o que é falso. A gente começou a conversar, assim, eu tive acesso a uma informação de que o Pablo Vittar vai ser candidato à presidência da República pelo PSOL. É engraçado porque aquilo que se torna muito atraente, gera muita repercussão, não necessariamente tem vínculo com a realidade. Então, a gente começa a perceber que o excesso de informações tendenciosas elas vão fazendo um descrédito tão grande da imprensa, que deveria ser aquele elemento que consegue separar a verdade da mentira, que passaria, uma espécie de gatekeeper, né? Só que a imprensa já não tem muita credibilidade também, variados órgãos. E aí eu lembro até da matéria de ontem, antes de ontem, no Jornal Nacional, que indicava uma lucratividade gigantesca da Petrobras, que é a maior lucratividade desde 2013, como informação enviesada. Então, é a maior lucratividade por quê? Porque vendeu um monte de patrimônios da empresa. Então, isso gerou essa lucratividade. Não contextualiza, não explica. Então, aí a gente vai tendo um descrédito e, consequentemente, as fake news pululam, a ponto de ter gente que acredita que notícias do sensacionalista são verdadeiras. Paula, do Sem Males. Você abordou agora um contexto de como caracterizou assim, né, fake news como comparou com boatos, né? E a gente vê surgir também muitos sites, me parece um nicho comunicacional a partir das fake news, esses sites especializados em fazer a checagem, né? Temos vários, né? Agência Pública, aquele boatos.com. A Lupa, o Truco. A Lupa, enfim, gerou um nicho comunicacional aí dessa questão de checagem, o que deveria ser, grosso modo, prática jornalística habitual, usual. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre o porquê que estão surgindo essas novas necessidades. Também, se a questão da fake news, aí, como vocês colocaram também, ela, por exemplo, uma forma de abordagem omitindo o outro aspecto, como você deu o exemplo da Petrobras mesmo, a motivação da lucratividade seria pela venda de patrimônio, se essa forma de abordagem ela também se caracteriza aí como poderíamos dizer fake news, ou se é mais a questão de mentiras deliberadas mesmo, né, no caso, não que deixe de ser deliberado. E um outro aspecto também que eu gostaria que fosse abordado num segundo momento pelos debatedores é como o Congresso Nacional tem se utilizado desse argumento da fake news para tramitar projetos de lei que estão sendo questionados aí pelos fóruns nacionais de defesa de democratização da comunicação, que utiliza esse argumento da fake news para aprovar projetos de lei que se configurariam lá na frente em censura. Já assim, tem estudos que têm décadas que mostram que informações que confirmam aquilo que as pessoas pensam têm mais chance de circular do que as informações que contrariam o que as pessoas pensam. Então, tem estudos de décadas feitos nos Estados Unidos, mas tem dados recentes que mostram que as fake news, aquelas que são nitidamente falsas, conseguiram uma repercussão muito maior do que notícias procedentes. Então tem um motivo por que fake news circula na sociedade. É porque as pessoas, em geral, preferem acreditar naquilo que confirma a sua visão de mundo.
né? E elas acabam compartilhando isso. Se confrontar com informações que vão na contramão daquilo que você pensa é muito doloroso para o ser humano. O ser humano gosta de ter razão. Todo ser humano acha que sua posição é razoável. E se é razoável, o mundo está de acordo com a sua opinião. Então, as pessoas compartilham aquilo que elas consideram, que confirmam o que elas são. Então, o Facebook já percebeu isso desde lá de trás, que a lógica do engajamento é uma lógica que diz muito mais respeito à adesão ideológica do que exatamente à veracidade de informação. Eu consigo engajar muito mais gente, porque as pessoas acreditam que uma informação é verdadeira do que exatamente porque ela é verdadeira de fato. Tá, eu estava pesquisando aqui, ontem eu fiz a lição de casa, dei umas buscas. Então, as fake news se espalham 70% mais rápido do que as notícias verdadeiras. Que, então, é bem isso que você estava falando. Desculpa te cortar. Então, isso produz uma adesão muito mais ampla. E para o jornalismo brasileiro, vamos localizar, o jornalismo brasileiro, as fake news são um problema. O jornalismo brasileiro fica no meio do caminho. Ele não sabe se ele cede à lógica do engajamento, porque isso dá clique, a lógica que a gente chama de lógica clickbait, né, das iscas de clique, se ele produz notícias pela lógica do que vai conseguir mais adesão, mais circulação, mais engajamento, que é a palavra que o Facebook entronizou, né? E se ele faz isso, ele passa a disputar em termos muito parecidos com esses sites que surgem e que se brotam do chão em período eleitoral. Em período eleitoral surge um monte de site de cobertura política, cuja finalidade é, fundamentalmente, influenciar o processo político. Então, se o jornal acaba aderindo a essa lógica, ele deixa de se distinguir daqueles que são os divulgadores, promotores de fake news. E há uma tendência daí do sistema jornalístico de tentar fazer o passo atrás, dizer assim, peraí, nós temos um problema aqui, que é o fato de que a gente precisa convencer a sociedade que informação confiável é com o sistema jornalístico. E aí surge a reação, surge não só um processo que é honesto, eu acho, do surgimento das agências de checagem de informação, como o Truco, a Lupa, mas surge a campanha, como a campanha da NJ agora, tentando defender os meios, dizendo confie nos grandes jornais, porque é onde você vai conseguir informação relevante. Mas eles têm um problema. Durante todo o período em que eles foram monopólio, eles tiveram exclusividade sobre a circulação de informação, eles foram divulgadores de informação que conspirava contra a credibilidade do próprio veículo. Revista Veja, por exemplo, fez capa sobre ouro de Cuba, sobre dinheiro das Farc, sem fonte indicável, sem menor veracidade, sem a menor verossimilhança, que a história não batia, não ligava Lé com Cré. Né? Então o sistema jornalístico está no meio do caminho no Brasil. Ou ele insiste na lógica que o alimentou de agir como ator político, de buscar a máxima disseminação, de buscar a máxima influência política e não se distingue das fake news, dos promotores de fake news, ou ele tenta dar um passo atrás e dizer assim, olha, vou ter que começar a fazer jornalismo de verdade, porque senão esse caminho vai me levar à bancarrota. Não é fácil para um sistema que controlou a circulação de informação no país e controlou com critérios nada razoáveis, que não teve pudores de disseminar informação falsa durante anos e anos e anos, e agora está se confrontando com os seus filhos na internet, que correm o risco de devorá-lo. Então, o sistema jornalístico está com um problema muito grande. Né? Mari, então, só para reforçar a segunda pergunta feita pela Paula, a gente tem hoje aqui uma democratização da comunicação. Né? Todo mundo hoje produz notícia. E o jornalismo hegemônico, no começo, e ainda continua utilizando a questão das fake news para dizer nós somos os únicos que podemos produzir notícias. Né? Então tem esse tema para ser trabalhado, mas também eu trouxe aqui uma pergunta do site Outras Palavras, que diz assim, que ajuda e contribui na pergunta que a Paula do Terra Sem Males fez. O que é uma ameaça mais grave? A possibilidade de que as pessoas divulguem informações falsas que existiram sempre, ou dar aos governos de todo mundo poder para censurar sites usando o pretexto das fake news. Então, tem até uma notícia que a Federação da Polícia Federal divulgou no Twitter, nas redes sociais, de que estaria propondo, né, e a Paula também citou, leis para que eles pudessem ter o poder de regular as informações na internet. E chegou a existir
também uma discussão de que, se as leis não fossem aprovadas, eles utilizariam a Lei da Segurança Nacional, que é uma lei aí da época da ditadura militar. Então, eu vou passar aqui para o Ari, depois o Mário contribui, que vocês respondessem essa questão, né? Assim, o que é? As informações falsas sempre foram produzidas, inclusive pelo jornalismo, e agora na internet as pessoas produzem, mas ao mesmo tempo já se corrigem, e qual que é o maior problema, né? As fake news ou esse poder que os governos estão utilizando, França, Estados Unidos, Brasil mesmo, de utilizar o pretexto da fake news para censurar, inclusive, em especial, quando começa ano eleitoral, sites políticos? Ari. Ok. Ontem eu estava pesquisando o tema, eu cheguei lá na BBC. Tem um dos destaques que eu selecionei é esse: a menina do Kuwait, a invasão do Iraque. Nair, uma menina kuwaitiana de 15 anos, denunciava atrocidades cometidas por invasores iraquianos em seu país. Foi uma das justificativas para os Estados Unidos fazerem intervenção militar lá. Então, a história teria ocorrido em 1990, alguns meses depois que o então presidente do Iraque, Saddam Hussein, invadiu o Kuwait. Nos Estados Unidos, o presidente Bush havia fixado um prazo limite, etc. Aí, o que acontece? Foi feita uma investigação conjunta da Anistia Internacional, da Human Rights Watch e jornalistas independentes. Então, essa guria, na verdade, que ela havia testemunhado, ela era filha do embaixador do Kuwait nos Estados Unidos. Então, é óbvio que você tem toda uma construção apoiada, se não patrocinada claramente por um governo, e esse governo faz uma construção da realidade para justificar uma posterior intervenção. Então, na linha do que você estava falando, Ana, tipo, a gente passar para a esfera pública ou para uma entidade estatal a questão de discernir o que é verdadeiro ou falso, isso é mais do que evidente que não funciona. Se a gente teve, depois do golpe de 64, um monte de censura na mídia para passar uma versão que interessava do Brasil grande, do forte desenvolvimento econômico, e não era passado a questão do endividamento externo, a questão de eventos de corrupção. A gente volta um pouco mais, Segunda Guerra, ações de propaganda nazista ou então dos aliados para desqualificar o outro lado. Então, a questão do controle da censura não vai resolver. A única coisa que resolve meio utópico, mas, enfim, é a educação. É as pessoas terem uma educação para ler a mídia e para conseguirem discernir aquilo que é um boato daquilo que é um fato, e para a gente que atua na área já é muito complicado. Então, assim, esse momento que o Mário estava colocando agora é fundamental para a imprensa, no geral, retomar a credibilidade, construir marcas que elas são críveis. Então, quando a gente vai pegar um meio de comunicação hoje em dia, eu vou me informar sobre o Brasil, eu leio meios que estão no exterior, baseados no exterior. Eu pego o BBC, eu pego o El País e alguns outros. Quando eu leio a Folha de São Paulo, que inclusive eu assino, é porque eu vou fazer uma leitura crítica. Quando eu leio a Veja, é só para verificar exatamente o que eu não vou acreditar, porque, infelizmente, o grosso das matérias ali tem um claro viés político. Então, eu lembro quando o governo federal fez uma veiculação que ele anunciou na Isto É, na Veja, na época, pegou uma sobrecapa, que é um preço assim muito alto, e coincidentemente, era a reforma da Previdência, coincidentemente todos esses veículos apoiando a reforma da Previdência. Qual o nível de credibilidade? E aí a gente tem uma constatação de que, cada vez mais, publicidade, propaganda estão se imiscuindo, né, estão se misturando a questão do jornalismo, e a gente não sabe mais o que é realidade, o que é simulacro. E aí vai passar exatamente pela questão da sustentação desses jornais. Então, como é que esses jornais vão se sustentar em termos de financiamento? É via publicidade, é via assinatura? Se essa publicidade for uma empresa que está com um problema ambiental, isso vai ser noticiado? Enfim, é muito complicado.
ser boicotada por aqueles que não gostam da Dilma. Isso fez com que o dono da van, pela primeira vez, viesse a público e fizesse ele propaganda dizendo: não, eu sou o dono da van. Eu sou o dono da van. Então, eu acho que tem consequências muito ruins e irreversíveis com as fake news, inclusive em âmbito comercial. Alguém pode ser linchado na rua por uma fake news. Um candidato pode perder uma eleição que é decidida em 2%, 3% por causa de fake news. Então, eu acho que, assim, ideal seria que a população tivesse discernimento suficiente, mas isso ainda está muito distante no nosso norte. Do outro lado, está o risco de governos utilizarem das fake news como justificativa para implementar legislações censórias. Mas a lei, ele não pode ter medo da lei. A lei pode ser uma coisa ou pode ser outra. Eu acho que no caso da comunicação, mas porque mesmo a lei sendo uma lei muito, se a gente conseguisse ter uma lei muito boa, que responsabilizasse a posteriori, nunca a priori, não se pode proibir nesse país, se não é censura, uma informação de circular, mesmo falsa, a priori. Mas toda informação falsa divulgada deve ser passível de ser responsabilizada a posteriori. De alguém poder tomar um processo porque divulgou uma informação falsa e porque causou dano para a sociedade. Tá? É complicado porque, além da lei ser feita pelo nosso Congresso, que é altamente suspeito, ela vai ser julgada pelo nosso judiciário, que também é suspeito. Então, para mim, a solução razoável seria que a gente investisse em sistemas de autorregulação, que o próprio sistema, que os jornais começassem a perceber que eles têm que botar freio neles mesmos, e que eles permitissem que os jornalistas se autorregulassem, que eles criassem estruturas em que eles julgassem o trabalho jornalístico em si mesmo, e julgassem perante uma regra que existe há muito e muito tempo, que para mim deve ser a regra que prevalece, que é o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, que protege dois grandes princípios. Toda informação divulgada deve ser verídica e checada. Informação inverídica deve ser corrigida. Se causou dano, deve ser punida. Tá? E 2, a sociedade é múltipla, a gente não pode ter uma emissora como a Bandeirantes fazendo cobertura da reforma trabalhista ouvindo só um lado da questão. Isso não é jornalismo, ainda que pareça. Ela tem que ser obrigada e tem que responder, se for o caso, porque ela não respeitou o princípio da diversidade de opinião da sociedade. A sociedade tem direito de discutir um tema tão relevante para si mesma, ouvindo todos os pontos de vista e não tentando não com uma TV, tentando convencer a população de que retirada de direitos trabalhistas é um bom negócio para o trabalhador. Isso, me desculpe, a Band News merece a posição, o descrédito que ela tem por praticar esse tipo de jornalismo que está longe de ser jornalismo, ainda que pareça. Eu vou só informar para os que estão chegando que o nosso Democracia em Rede hoje está discutindo o tema fake news e conta com a presença de estudantes de primeiro ano de comunicação da Universidade Federal do Paraná. A gente está esperando aqui que eles se encorajem para fazer algumas perguntas. Enquanto eles não se encorajam, a gente continua com as nossas perguntas. Eu vou aproveitar aqui o gancho do Mário para falar sobre este ano de 2018. Né? A gente ainda não sabe se eleições acontecerão, mas as campanhas já estão rolando, né? As pré-campanhas, os pré-candidatos. E tem um dado aqui do The Economist, em 2016, ele destacou uma coisa que a gente já sabe, que não é fake news, que políticos mentem muito, mas que o Trump atingiu um novo patamar. E que, no caso dos Estados Unidos, a denúncia de informações como falsas, né, as denúncias de informações produzidas pela campanha do Trump, não bastaram para mudar o voto majoritário e o elegeram. Né? Nós temos aqui um pré-candidato imbuído de mentiras, assim como Trump, o Bolsonaro. Nós temos um cenário eleitoral com o ex-presidente Lula numa prisão política
que também foi levado a essa prisão política por uma narrativa cheia de fake news, né? Quantas pessoas enviaram pelo WhatsApp as empresas do Lulinha, né? A própria história do triplex. Então, eu queria que a gente trabalhasse... A gente que acredita até hoje, apesar de vários desmentidos. Eu queria que vocês trabalhassem, então, agora sobre a questão da pós-verdade. O que seria pós-verdade aí nessa relação com o cenário eleitoral, publicidade, né? E essa informação de que lá na eleição americana, mesmo com a denúncia das informações falsas, isso não mudou, né, o voto majoritário, que tem a ver aí com as bolhas que a gente faz parte e tal. Ari. A bola está com a Ari, mas só uma informação antes. Fizeram uma checagem de um discurso de 60 minutos do Trump, no qual ele contou 71 mentiras. Foi informação checada. Ari. Uma coisa que é importante a gente destacar também é que no cenário eleitoral é comum a gente ter aquele conjunto de promessas, são tidas como promessas eleitoreiras, demagógicas, etc. Ao mesmo tempo, tem promessas que você só vai conseguir realizar e implementar se você tiver algum tipo de maioria. Para você construir essa maioria, você tem que negociar algumas propostas, infelizmente não só propostas, né? Muitas vezes cargos, indicações e daí vai. Mas, grosso modo, então tem um pequeno exagero até na questão de falar que político mente demais. Às vezes ele tem a intenção de fazer algum projeto, etc., e isso daí não é possível. Então, se a gente entra na conta pura e simples, parece que mente mais ainda do que normalmente a gente sabe que fazem. Ao mesmo tempo, quando a gente está falando desse conceito de pós-verdade, é toda uma construção de narrativa de algo que seja crível. Eu estava usando alguns textos do Goebbels, que era ministro da propaganda do nazismo, e aí uma das coisas que me chamou mais a atenção é: quando você for mentir, minta, mas minta muito, porque se a mentira for muito grande, as pessoas nem vão achar que você está mentindo, que seria impossível mentir sobre algo absurdo. Ontem eu estava vendo uma charge que era, acho que da capa da Piauí, que aparecia os principais candidatos agora, a charge deles, e um elefante gigantesco na sala. Então a gente tem um elefante na sala, que é assim, um monte de informação que a gente não consegue discernir. Ao mesmo tempo, você tem uma série de ataques. O Bolsonaro, ele também é vítima de ataques feitos por parte, por exemplo, da Globo. Um dos estudos que eu fiz foi que ele falou que haveria uma saída para o mar para os mineiros. Num discurso de 1 hora, foi um trecho jocoso, de menos de 1 minuto. Isso daí foi distorcido pela Globo, que depois fez uma errata, a Globo News, que está ali com a Band News. Então, é algo que, obviamente, a gente que tem um viés ideológico mais progressista, a gente vê muito o nosso lado e percebe que a gente é atacado, o Lula é condenado com um monte de convicções. Essa condenação dele gerou um produto comercial, que é aquela produção do Netflix, Mecanismo, e teve um monte de gente reclamando, chiando, sem mesmo assistir. Daí, quando você vai ver, tem críticas, mas mostra um pouquinho da superestrutura de corrupção que domina o país, mas, é claro, isso está muito vinculado ao PT. O partido mais corrupto em termos proporcionais é o Partido Popular, PP. Vendo notícias na televisão, geralmente, quando aparece o PSDB, o partido não é citado o nome do político. Quando aparece um político do PT, é citado o nome do partido também. Então, são pequenos detalhes que vão fazendo com que haja uma percepção negativa sobre determinados atores. Tem um artigo que eu fiz, que é aquilo estava hilário, que é a manchete da Folha de São Paulo com as malas de dinheiro do Gedel, e um texto lateral falando que eram as malas de dinheiro do Gedel, e a chamada em cima era alguma coisa de Lula e Dilma. Então, a questão da credibilidade dos jornais é bastante severa. Isso daí merece ser realmente verificado. A autorregulamentação pode ser um caminho. Na publicidade ela funciona mal e porcamente, mas assim acaba funcionando. Você tem um mínimo de controle, mas tradicionalmente os jornais eles fazem propaganda o tempo inteiro. Quando eu digo propaganda, não é publicidade. Eles fazem uma propaganda de uma sociedade neoliberal em que todos vão, assim, através do seu próprio esforço, conseguir vencer na vida, conseguir comprar casa, carro, computador, celular, sendo que a gente tem uma concentração de renda absurda. 6 famílias do país detêm a mesma renda de 60 bilhões, que é metade da população brasileira, 110 milhões, metade da população brasileira. Então, a entrevista do Boulos foi muito legal nesse sentido, porque como é que você considera que o mercado ele é coerente, o mercado tem um discurso positivo para a sociedade, se a maioria
está na borda e você tem 6 famílias que detenha 50% da renda, é tipo o fim da picada, né? Bem, há uma, assim, vamos pensar das repercussões jurídicas também das fake news. Há muito tempo, uma parceria entre o Ministério Público e mídia, né? Muitas vezes, essa parceria opera de várias formas. Uma delas é o Ministério Público vaza uma informação sobre algo que ele desconfia, um jornal publica e depois esta matéria vira a justificativa para se abrir um inquérito, para se abrir uma investigação, mesmo que a denúncia seja bastante inconsistente. Boa parte das denúncias, dos processos que o Lula, se não todos os processos que o Lula está respondendo, tem origem em matérias publicadas pela imprensa comercial. O do Triplex começa com uma denúncia de 2010 de O Globo, uma denúncia que depois é lida no processo de um jeito muito singular pelo Moro, né, porque eles chegam a dizer que a própria presidência da República confirmou que o Lula tinha o imóvel no empreendimento lá em Guarujá, no Solares, quando na verdade a presidência da República se refere não ao Triplex, mas à cota que ele tinha da cooperativa, dos bancários, né? Mas esta fake news é que vai justificar a abertura do processo, que bota o nosso o presidente Lula aqui do lado, né, preso na Polícia Federal, a partir de uma narrativa de um processo que é construído a partir de uma notícia falsa do Grupo O Globo, né? E muitos, os outros casos, o caso, por exemplo, da Operação Zelotes, uma operação que fiscalizava perdões, compra de perdão de dívida no CARF, se virar contra o Lula como uma compra que não tinha nada a ver com o objeto das Zelotes, a partir de uma matéria de venda de MP, que é uma coisa louca da concepção do Ministério Público, de achar que um governo, porque beneficia este ou aquele segmento, necessariamente foi corrompido por este ou aquele movimento. Governar é beneficiar este ou aquele lado da sociedade, necessariamente, né? O que o Ministério Público faz é criminalizar a política. Mas muito dos processos que estão dando agora em condenações, eles partem do Ministério Público fazendo um esforço gigante para comprovar matérias ruins do sistema jornalístico. E o sistema jornalístico já fazia coisas, por exemplo, que muito constroem uma narrativa falsa. Por exemplo, a tese do terceiro implicado, a ideia de que se eu sou pego numa gravação com o Ari falando de um crime da Ana, então a Ana é culpada, mesmo que ela não tenha participado da gravação. Isso constrói na cabeça das pessoas a ideia de que você tem um crime, mas não existe nada. 2 pessoas falando sobre uma terceira não pode ser prova de nada, só pode ser indício. Para o jornalismo é indício, é um dado que serve para o jornalista investigar. O que o jornalismo fez nesse país? Ele pegou o indício e publicou como se fosse informação verdadeira. O Ministério Público, que tem muito mais recursos de investigar, o que ele faz? Ele usa o mesmo procedimento. E ele tem muito mais recursos. Muito mais recursos. Ele pode quebrar sigilos de e-mails, sigilos telefônicos. Com todo esse poder não consegue fazer mais do que achar indícios de 2 pessoas falando de uma terceira e querer imputar a culpa a um terceiro por conta disso, me desculpe, o Ministério Público nesse país é muito ruim como órgão investigador, né? E, infelizmente, segue o modus operandi de uma imprensa que também é muito ruim, que se viciou em fazer denúncia e que faz denúncia, muitas vezes, de olho no ponteiro eleitoral, de olho no ponteiro político, ponderando quem que eles conseguem atingir, prejudicar ou beneficiar com uma denúncia. Isso que você falou é legal, porque tem a questão da retroalimentação entre aquilo que seria o 4º poder e o que seria o 3º judiciário. Então, o juiz ele julga baseado numa notícia que foi criada pela mídia, e aí você fica realmente, né, um cenário bizarro, porque é o máximo da fofoca. Então, um sistema que não é confiável como fonte confiável. Nosso sistema jornalístico nunca foi confiável. Ele serve a interesses, e os interesses agora são reverberados pelo judiciário, e daí a crítica que a gente faz constantemente à questão do judiciário, que é excesso de convicção e ausência de provas, né? Porque se você não tem nada para falar que o Mário, então, roubou o carro do vizinho, você simplesmente sai falando que o Mário roubou o carro do vizinho, e você já é culpado porque eu falei isso. Então a gente vai chegar num momento em que
A gente vai ter boatos sobre todo mundo e todo mundo vai ser preso, mas assim, atendendo a algum tipo de interesse. Tem uma coisa que eu gostei muito também da entrevista do Boulos, quando ele coloca que a gente paga muito imposto, a gente paga IPVA, etc., e o helicóptero do Zezé Perrella não paga nenhum tipo de imposto e ainda transporta drogas ilícitas. Então, é uma coisa muito bizarra. A gente está vivendo uma coisa meio kafkiana, né? De estar preso num sistema em que vale muito mais a palavra de alguns poucos em detrimento da realidade. E, infelizmente, para quem é progressista, a gente está vivendo um momento no qual a gente acaba sendo vilipendiado, que os nossos direitos são cerceados por conta de interesses que estão cada vez mais autocráticos e estão associados cada vez mais também ao judiciário. Então, eu acho que acho que o grande professor de fake news na nossa atual conjuntura é o procurador Dallagnol, né, que sintetizou o que é fake news. Não tenho provas, mas tenho convicção. Acho que também explica um pouco o que é pós-verdade, né? Pós-verdade é assim, não importa se isso é verdade, mas eu tenho convicção, eu acredito. Porque parece assim que o Dallagnol e acho o Ministério Público, mas sobretudo ele, construiu para si mesmo uma narrativa na qual o Lula só pode ser o grande capo, o grande chefe de uma organização criminosa. E a partir disso subordina a investigação a um resultado que ele está procurando. Tem um princípio em ciência que diz o seguinte: em ciência o que você deve fazer é perseguir os fatos, os indícios, onde eles te levem, não importa onde seja. Se você já tem uma ideia de que lugar é esse, não é ciência. Se você faz uma investigação e você já sabe onde você vai chegar, não é investigação. Se você faz uma matéria jornalística, mas você já sabe o resultado, não é uma matéria jornalística. Se você é honesto, a investigação, tá? Na ciência, no jornalismo, na justiça, você tem que correr atrás dos fatos, eles te levem onde eles te levem. Se não levaram ao grande capo Lula, o Ministério Público não pode narrá-lo como grande capo. Mas acho que tem um quesito aí também que agora está sendo abordado, que é a questão de como as instituições se tornam fontes oficiais de checagem para o jornalismo, e existe uma comodidade nesse sentido, né? O Ministério Público é o porta-voz daquela verdade que o jornalista ali na checagem vai atribuir como verdade ali na sua abordagem, e parece que isso está se tornando um quesito em todas essas fontes institucionais, né? Prefeituras, Agência Câmara, Agência Senado, são portais de notícia que se colocam como portais oficiais de fonte de informação, assim como o Ministério Público, Justiça Federal, e toda a narrativa é construída com base nessas instituições. Isso é o poder da igreja. Isso é o poder da igreja dizendo o que é verdade e o que não é verdade. Isso é quando alguma coisa deixa de ser verdade pela figura de quem disse. Nós já superamos isso. Uma coisa tem que ser verdadeira ou mentirosa em si mesma, pelo seu conteúdo. O que aconteceu com o processo do Lula é um processo que é formalmente justo, porque é julgado por juízes, porque é conduzido por promotores, mas no conteúdo falso. Isso é o mesmo poder que a igreja tinha antes da República. A República instaurou que algo tem que ser verdadeiro pelo seu conteúdo em si mesmo, e não pela autoridade de uma fonte, não pela autoridade de quem diz aquela coisa. Isso é retroceder à pré-república. Pessoal, então só para informar, nós contamos aqui com a presença hoje dos alunos de primeiro ano do curso de jornalismo da Universidade Federal do Paraná, que estão participando desse exercício, né, de entrevista, de coletiva de imprensa, hoje sobre fake news, pós-verdade e a construção da informação. Acho que nós temos agora a participação de uma aluna. Vou pedir que você fale teu nome e pode fazer a pergunta. Oi, eu sou Luciana Mello, do primeiro ano de jornalismo da Federal. Eu queria fazer uma pergunta para o Ari. Quando o Ari comentou a respeito da disseminação das fake news e da importância da educação do público nisso, a mesma pesquisa que fala dos 70% de chance de uma notícia falsa se espalhar mais do que uma verdadeira, ela também fala que isso não se deve aos robôs, e sim à intervenção humana, ao que eu compartilho porque eu não tenho critério ou porque eu acredito. Acredito que cerca de uma semana o Facebook começou a publicar algumas postagens instigando para que os usuários aprendam a identificar o que é uma fake news.
que eu acho ainda uma atitude bem incipiente nisso. Primeiro, ela depende de uma proatividade do usuário, de ler o que eles estão ensinando. Ao contrário de toda a tendência de conteúdo dessa rede, é um grande documento escrito, longo, assim, tipo uma laudazinha para as pessoas lerem. E, nesse sentido, pensando em ano eleitoral, o que existe, será que, de saída para se tentar trabalhar nesse sentido? Porque, assim, independente da ética do jornalismo e da fonte, de estar produzindo algo verdadeiro, ou pelo menos idôneo, né, existe toda essa situação de como isso está sendo espalhado e do que eu vou espalhar junto com, do que eu vou disseminar, né, para a minha rede, né, como eu vou pulverizar isso. Enquanto você estava falando, eu lembrei agora de uma situação que eu usei em sala de aula até, que normalmente a gente tende a acreditar naquilo que está escrito como sendo verdadeiro. Então a gente já sabe bastante que aquilo que é escrito é manipulável, etc. Vamos adiante. Daí a gente começa a acreditar nas imagens estáticas, nas fotos. Historicamente, houve, assim, desde a época do início da União Soviética, que eliminaram o Trotsky, foram eliminando, se foi usado no nazismo, etc. Pula, vamos para o vídeo. Agora existe a possibilidade, que está ficando cada vez mais popularizada, de se adulterar vídeo. Então, o papa da fake news, o Trump, ele já está se valendo disso para apresentar o pretexto de que, olha, esse vídeo foi editado, não sou eu que estou ali no meio daquela orgia. Então, assim, é muito curioso a gente perceber como a gente não tem como separar o verdadeiro do verossímil. Não é só a educação, que eu estava comentando no início da fala. É uma educação constante e plena, mas é acesso a diversas fontes de informação. A gente é basicamente um monte de algoritmo biológico. Então, os nossos comportamentos eles são mapeados. Cada vez mais a gente percebe que a inteligência artificial tende a substituir a gente, porque a gente se deixa levar, tá sol, então eu vou sair com uma camiseta, tá chuva, eu vou sair com um casaco. Depois que você vai ver, tá sol, mas eu estou aqui na Sibéria, é muito frio. Então você tem os momentos de conseguir associar aquilo que é o aparente daquilo que é o real. Quando você estava falando do Facebook, eu lembrei que o Facebook é um dos principais propagadores de fake news exatamente porque as pessoas que criam pequenas empresas de pseudojornalismo, elas vão receber através dos cliques. Então, quem possibilita isso também são esses oligopólios de comunicação, como o Facebook, como o Google, etc. Isso daí faz com que isso seja rentável. Então, eu falar uma coisa óbvia não vai atrair atenção. Agora, se de repente eu falo aquela história do Pablo Vittar, que era brincadeira aqui, uau! Né? E aí você tende a repercutir. Você tem a questão dos robôs, que, assim, óbvio, né, que você quantifica isso, você aumenta a visibilidade. Agora, a questão da interação humana, de alguém que comenta, aprofunda. Então, você já começa a criar os perfis. Então, já faz uns 6 meses que eu estou recebendo um monte de solicitação de amizade no Facebook, no Instagram, de pessoas que eu nem sei quem são e etc. Então, isso já é parte de um processo que é para construir perfis, e esses perfis vão ser bastante ativos na época eleitoral e vão começar a apresentar informações enviesadas. Então, a pessoa não existe fisicamente, ela existe virtualmente, ela vai direcionando os discursos que são repercutidos nos velhos e bons grupos familiares de Facebook, de WhatsApp, etc. E é o poder de ser um influenciador. Então, nas famílias, a gente tem aquelas pessoas que são influências positivas e negativas. Se uma influência negativa fala que vai votar uma pessoa que eu até cogitava, eu já vou ficar com o pé atrás. Em compensação, se for uma influência positiva, muito mais talvez do que um conhecido, um colega de trabalho ou um transeunte. Mas tem uma grande vantagem atualmente com a tecnologia, que é o quê? A questão do marketing referencial, ou seja, você vai comprar algum produto e você lê a avaliação sobre aquele produto. Quando a gente fala dos candidatos hoje em dia, a gente também tem que cruzar o máximo de informações possíveis, e óbvio, em relação às pessoas que a gente tem credibilidade, e essa credibilidade depende de uma relação permanente, quase que constante. Senão vai ser sempre essa coisa da gente replicar informações que agradam o meu viés ideológico, mas que são dissonantes da realidade. Então, lá no grupo de pesquisa no Comunicação Eleitoral, a gente leva isso muito em consideração.
óbvio que eu tenho um interesse mais progressista, mas eu não posso deixar de comentar, como eu comentei aqui, a história do Bolsonaro, porque as técnicas de marketing são as mesmas, consequentemente. Isso pode ser usado para o bem ou para o mal. É a mesma coisa do Estado regular a comunicação. Se for um Estado democrático, pode ser usado para o bem. Se for um Estado autocrático, né, vai ser usado para aqueles poucos que mandam. Eu queria aproveitar que você entrou no assunto do Facebook, das redes sociais e também e relacionando com a questão das fake news e do jornalismo em si, queria que vocês falassem um pouco como que está sendo estudado até nas escolas de comunicação a questão de como os memes estão reforçando tanto a propagação de fake news quanto do jornalismo checado, enfim, como que os memes estão sendo utilizados nesse momento aí e que possivelmente serão potencializados aí nessa época eleitoral. Mário? Como que os memes estão sendo utilizados? Bem, os memes são um fenômeno que antecede a própria fake news, né? Tem sites famosos, site dos memes. Eu orientei um TCC sobre, já analisando memes, tentando entender qual eram os memes que mais eram compartilhados. E eles surgem, né, muito mais com uma perspectiva jocosa, cômica, e consegue com isso muito efeito de disseminação, muito dentro de uma lógica que é própria das redes sociais, né? Informação condensada, irônica, né, sem aquele peso da seriedade que muitas vezes assusta as pessoas. Com o passar do tempo, os memes foram apropriados pelos grupos de ação política para servirem como instrumento de propagação de ideias, propagação de pontos de vista e propagação de informações falsas também. Acho que eles vão continuar existindo, acho que há uma tendência da sociedade cada vez estar mais preparada e mais arredia e mais desconfiada das notícias falsas. A gente teve um bom momento recente no país um bom momento do ponto de vista de fake news, com o assassinato da Marielle, que muito rapidamente aquele conjunto grande de mentiras que foi contado sobre ela foi desmascarado muito rapidamente, o que parecia que a sociedade estava reagindo, e eu acho que a sociedade de fato vai, com o passar do tempo, aprendendo a discernir melhor o que é notícia falsa do que a notícia verdadeira. A questão com as fake news, com os memes, é que eles serão utilizados profissionalmente. Não é pura e simplesmente uma informação que a minha tia, que é muito assustada, resolveu compartilhar porque ela acha que aquilo é muito relevante e toda a família deve saber. Não é só uma questão da ingenuidade da sociedade para lidar com um novo meio de comunicação, para lidar com uma nova forma de divulgar informação, mas é como isso está sendo apropriado profissionalmente por grupos políticos e que consequência isso pode ter na nossa eleição neste ano, assim como teve no Brexit e como teve na eleição norte-americana em 2016. Então, o meme, acho que de uma coisa ingênua, mais espontânea, vai se convertendo num instrumento profissional poderoso, que é o que ele vai ser para mim na eleição 2018. Pegando nessa linha dos memes, o que é bem interessante, isso daí é parte de um substrato social que já exibe alguns preconceitos, e esses memes eles vão reforçando os preconceitos. Uma das coisas que eu comecei a analisar, que eu preciso aprofundar até, por exemplo, a demonização da política. Então, os políticos eles têm sido tradicionalmente colocados como corruptos. E o que é curioso, porque parece que o mercado não é corrupto, né? Os políticos, eu vou ser corrupto hoje, pronto, ninguém corrompe. A legislação é muito recente em relação à corrupção também de empresários, de empresas, pessoas jurídicas, enfim. Mas aí você começa a ver a quantidade de produções em que aparecem os políticos sendo os vilões, eles só estão preocupados em permanecer no Congresso ou então na Câmara, alguma coisa, querem perpetuar a carreira deles, manter as benesses, etc. Muitos poucos políticos são retratados dentro de uma ótica mais realista, talvez da necessidade de fazer alguns jogos de poder para se manter, para conseguir aprovar um projeto, etc. Então, a questão dos memes criminalizando os políticos é algo que vai continuar repercutindo e reverberando.
E quando o Mário fala dessa questão da profissionalização, o que é curioso é a gente perceber o orgulho brasileiro da gente ser o rei dos memes. Então, ninguém consegue bater os brasileiros na questão de produção mêmica, né? E assim, a gente tem orgulho, etc., e ao mesmo tempo, isso é muito perigoso, porque é uma ferramenta que ela pode servir exatamente para você direcionar alguns comportamentos, para você gerar alguma reação em cascata. Pode ser na tia, pode ser no irmão, pode ser nos alunos, mas, enfim, é uma brincadeira que vai crescendo e ela pode se tornar uma coisa bastante séria. Provavelmente ela vai ser uma das plataformas de comunicação agora no período eleitoral, assim como outras, mas ela só reverbera, ela só repercute porque há um mínimo de credibilidade. Quando a gente faz uma piada, é em relação a alguma coisa consensualmente aceita, ou melhor, socialmente aceita, e que a gente reflete, que a gente repercute. A história dos memes vai bem por aí. Eu lembro quando, eu não sei se era o Diário de Pernambuco, o Jornal de Pernambuco, alguma coisa, que as pessoas não sabiam que ele era uma espécie de sensacionalista. Não, não é nem o Piauí Herald. É Diário de Pernambuco, o Diário do Comércio, mas é lá de Pernambuco, da época que eu morava lá em Natal. Aí é muito curioso, porque as pessoas começavam a utilizar aquele veículo que era jocoso como uma fonte séria de informação. E, ao mesmo tempo, às vezes, a gente também não consegue competir com a realidade. Ontem eu estava checando, que eu achava que era fake news, a história da Marcela pular no lago para salvar o cachorrinho. Aí você fica, gente, mas vamos combinar que também aí, assim, a gente fala de educação, a gente fala de um monte de ferramenta para fazer com que as pessoas façam o discernimento entre o real e aquele simulacro. Aí vai a Marcela e mergulha no lago, né, e coisas do gênero. Então, de repente, aparece o Pedro Parente como se fosse um baita gestor de empresa e tivesse tirado a Petrobras do buraco, sendo que ela não estava no buraco, colocaram no buraco para tirar do buraco, é aquela velha história que a gente que acompanha a política sabe. Se você quer privatizar alguma coisa, você começa a fazer com que aquele serviço deixe de funcionar plenamente, você simplesmente mostra a ineficiência e privatiza. E logo na sequência, de um modo um tanto... não diria suspeito, não é coincidência, uma mera coincidência, a empresa fica supervalorizada, como a Vale, por exemplo, Embraer, que uma parte dela já é privatizada, enfim. Pessoal, nós estamos chegando aos finalmente, mas é importante aqui, eu vou passar para fazer mais uma pergunta de uma aluna, né, porque a gente está aqui com a participação dos alunos da UFPR. É importante reiterar que essa casa, a Casa da Democracia, que realiza o Democracia em Rede, ela é constituída por mídias independentes que batalham aí na contra-informação, né? As mídias independentes, às vezes, nem são muito conhecidas dos alunos de comunicação que estão chegando aí, né? Que acabam prestando mais atenção no jornalismo hegemônico, mas essas mídias hoje estão construindo outras narrativas, a contra-informação, né? Então, por isso que é bastante importante a gente repercutir programas como esse, como Democracia em Rede. Então, eu vou passar para mais uma pergunta e aí a gente vai encerrando o nosso programa. Meu nome é Mônica, sou estudante de jornalismo da Universidade Federal do Paraná e eu queria levantar um questionamento. Em algum momento, vocês comentaram que a informação confiável é a informação que vem do sistema jornalístico. E também foi bem falado que as pessoas não costumam acreditar no que os jornalistas publicam, porque tem toda a questão de ser algo manipulado e tudo mais. Então, eu queria perguntar, para ser abordado, se há uma solução para isso, porque muitas pessoas informam, como vocês falaram, todo mundo está podendo informar. Então, se as pessoas não acreditam nos jornalistas, que é quem a gente deveria acreditar, por que não acreditar em outras pessoas que informam? E também a questão dos memes. Se eles não, como o Mário falou, vai virar uma arma poderosa, né, para essa questão da política. E nesse sentido, então, muitas pessoas vão informar com memes. E o meme é algo que, da nossa geração, por exemplo, todo mundo compartilha muito e acredita muito. Como solucionar isso? Porque muitas informações que não são verídicas vão ficar circulando nesse tempo.
Excelente pergunta para a gente finalizar o programa. Então, eu vou pedir que os nossos debatedores, já na resposta, façam suas considerações finais. Vou passar para quem primeiro? Para o Ari, depois o Mário encerra. Porque eu acho que esse encerramento vai ser legal, até pelo teu viés jornalístico, então acho que dá para o Mário fazer um belo arremate. Mas o que eu percebo é uma baita oportunidade para os meios de comunicação, assim, os jornais, recuperarem credibilidade, porque credibilidade é a essência do negócio. Em última instância, quando a gente de publicidade paga o pessoal do jornalismo para criar conteúdos que sejam relevantes, para que a gente consiga falar com o nosso público e passar uma mensagem publicitária ali, a gente está apostando exatamente o quê? Que esse é um veículo que ele conta com a crença dos leitores, né, em que aquela fonte seja fidedigna, etc. Infelizmente, nem sempre, mas, enfim, isso daí é o mundo ideal. O que parece ser uma grande chance do jornalismo atual é o que a gente precisa ver se vai parecer ou se vai tornar-se a ser. Porque a história do jornalista ser uma fonte que referencia, etc., você tem que ter diversidade. Então, você tem alguns jornalistas que você vê na televisão, por exemplo, quando eu vejo, de vez em quando, o Globo News, eu só não fico dando risada porque a vontade de chorar é muito grande, que existe uma clara manipulação das informações. Então, você tem a questão da declaração do Temer agora, né, que aumentou o desemprego, né, na verdade, aumentou a quantidade de pessoas que estavam procurando, que elas estavam desalentadas, agora elas estão alentadas, etc. Mas quando é a situação reversa, então isso daí não é comentado. Enfim, seria muito bom. Assim, eu tenho jornalistas que eu gosto, que eu respeito, que eu sigo, que eu confio. E existem jornalistas que o que eles vão falar, eu sei que tem alguém ali por trás, pagando algum tipo de jabá, influenciando na construção daquela notícia. Teve uma do Ricardo Noblat, que é assim que o Temer ele foi ungido à presidência, né? Ele fez a citação de que o dia amanhece lindo no Paranoá, os pássaros gorjeiam. Tipo, qual a relevância disso? Isso não é jornalismo, nem poesia. Se bem que o Temer também acha que é poeta, o Sarney acha que é poeta, né? Então, todo mundo hoje em dia é poeta, todo mundo é jornalista, todo mundo é publicitário, e a gente fica numa situação que é muito difícil discernir o que é crível, o que é verdadeiro, e aí não tem muito jeito. É um trabalho de labuta diária da gente buscar as fontes que a gente considera fidedignas e cruzar as informações. Ou então a gente, em algum momento, vai cair num conto do vigário, aproveitando o crescimento das igrejas neopentecostais e sua participação política, né, o conto do pastor ao invés do vigário. Credibilidade é um negócio dos jornais. Os jornais vendem fundamentalmente notícia confiável, né? Se um jornal perde credibilidade, ele perde o seu patrimônio comercial. Logo, ao longo da história, os jornais investiram em se distanciar da política, em serem mais equilibrados, em checarem informação, não tanto pelo compromisso político, mas por conta do tipo de jornal comercial que nós desenvolvemos no Ocidente. No Brasil, no entanto, o nosso desenvolvimento da imprensa é um desenvolvimento em que os nossos meios de comunicação. E vamos separar, não estou falando dos jornalistas, eu acho que o país tem excelentes jornalistas, mas tem péssimos empresários de comunicação. Os nossos empresários de comunicação vêm de uma história da imprensa ligada ao mundo político, da imprensa como um instrumento político, tá? E nunca se desvincularam deste propósito. Nunca deixaram de pensar os jornais, as revistas, as televisões, as rádios como instrumentos da ação política. Por isso que no Brasil tantos políticos lutam para ser donos de rádio e de televisão. Porque eles querem informar a sociedade adequadamente, balela. Porque isso é um baita instrumento de ação política. Quando a gente vê, eu diria, Mônica, que eu não afirmei que o sistema é aquele que provê informação verdadeira, mas aquele, pela natureza do negócio, que deveria prover informação verdadeira. Até pelo seu interesse comercial. Mas que não faz, e à medida que não faz, ele está numa sinuca de bico. Ele está disputando com outros sistemas que produzem fake news sem ele ter autoridade moral para dizer lá é mentira, aqui é verdade. Porque ele passou anos espalhando verdades e mentiras, meias verdades, meias mentiras.
pelo desejo, pelo papel político que ele pensa para si mesmo. Agora você pergunta, você acha que isso vai servir como aprendizado para os meios de comunicação no Brasil e eles vão mudar de postura, eles vão se tornar mais informativos, mais distantes, eles vão proteger o negócio, eles vão ser capitalistas por fim e vão colocar o interesse do negócio à frente do interesse político do dono? Eu acho que não. Eu acho que não, porque eles estão viciados em serem atores políticos. Eles estão viciados em tentar não permitir que a opinião pública se forme por conta própria, mas em eles formarem a opinião pública segundo o seu próprio julgamento do que é adequado ou não para o país. Então, eu acho que esse sistema não vai se desviciar do papel político que ele assume para si mesmo. Enquanto isso, nas redações, a carreira de jornalista é muito frustrante, porque há muitos jornalistas sérios nesse país e que fogem das editorias de política, porque sabem que conseguem ser mais jornalistas de verdade trabalhando com cultura, comportamento, moda. Porque nas editorias de política eles vão estar sujeitos a muito mais controle editorial do que em qualquer outra editoria. Tá? Infelizmente é isso que a gente tem. E eu não acredito que esse sistema vá se curar por conta própria. A gente precisa de a sociedade investir em autorregulamentação e até mesmo em legislação democrática que imponha o princípio da verdade, da veracidade das informações a todos os atores desse sistema. Seja a mídia independente, a mídia alternativa, sejam os grandes jornais. O que não pode é haver legislação que pegue um e não pegue o outro. A legislação tem que se aplicar a todos. E eu acredito que hoje, mesmo ao cidadão, o cidadão tem que ser responsabilizado se ele compartilha, divulga, dissemina informação falsa, se esta informação causa dano à sociedade. Se esta informação levou, por exemplo, ao linchamento de uma pessoa ou levou a um prejuízo a uma empresa, este cidadão deve também estar previsto na lei como alguém que pode ser processado e responder por divulgar informação falsa. Então tem que ser princípios, e eu prefiro a autorregulamentação. Eu não confio no judiciário brasileiro. Tá? Eu prefiro que a gente seja autorizado a organizar isso enquanto setor da sociedade que discute como proteger um bem fundamental para a sociedade, que é o direito que ela tem de ser bem informada. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, a presença dos que assistiram nas diferentes mídias, em mídias independentes. É importante a gente reforçar, né, para vocês que são alunos que estiveram aqui presentes, a importância, né, das mídias independentes construindo outras narrativas que não a narrativa do jornalismo hegemônico. E agradecer a presença, então, do professor Ari Azevedo, coordenador de publicidade da Universidade Federal do Paraná e pesquisador, e do professor e jornalista Mário Message, que também é pesquisador na área aí de internet. Obrigada a todos vocês. E amanhã, às 14 horas, mais um programa Democracia em Rede, realizado pela Casa da Democracia.